Olá a todos, bem-vindos a este podcast de Ao Meu Pai. Será um lugar onde eu te quero trazer histórias reais, como eu costumo dizer, reais e verídicas, de pessoas como tu, como eu, que tiveram uma grande transformação quando se tornaram pais. Vou trazer aqui homens que vão expor-se, vão falar do que aconteceu com o nascimento dos seus filhos. Vem acompanhar-nos nesta série e desfrutar e aprender ao máximo como eu vou aprender e tenho aprendido ao longo deste tempo. Espero por ti, aqui. Um abraço. Bem-vindos para uma conversa de homem a pai. Este episódio de podcast com uma pessoa muito especial para mim. Eu agora neste momento estou no Brasil e é um lugar, um espaço e uma pessoa que eu comecei a acompanhar. Eu tenho aqui, não tenho apontamentos e prefiro apresentar assim as pessoas do meu olhar do que estar a olhar para um papel. E o que eu posso dizer, quem está aqui comigo foi alguém que me deu a conhecer a constelação familiar. Eu não fazia ideia o que é que era. Num ano em que eu me ia tornar pai, por isso é uma origem este podcast de homem a pai. Eu acho que foi aí que eu comecei a perceber qual é que era o meu lugar como homem, que eu nem sabia muito bem em que lugar é que eu estava. E as constelações trouxeram-me esse olhar. Em que lugar é que está o homem antes de ser pai, porque às vezes começa-se a misturar tudo. Mas eu acho que muitos dos que estão desse lado não conhecem o Paulo. Eu sei que és formado em Psicologia, estás ligado à área da constelação, cofundador aqui do Raiz Instituto, que eu digo muitas vezes o IP Roas, que foi o que eu conheci. Que houve uma mudança de página aí na nossa história. Muito bem-vindo, Paulo. Para mim é mesmo um gosto estar contigo aqui. Ao vivo e a cores. A energia que passas já é brutal via internet, mas presencial ainda se sente mais. Gostava que te apresentasses um bocadinho para depois darmos seguimento a esta conversa que vai fluir de uma forma natural. É interessante, né? É tão gostoso estar aqui contigo porque a gente se conheceu a tantos quilômetros de distância, mas a gente vê como é possível a gente sentir afeto, carinho e proximidade, né? Mesmo estando a um oceano inteiro de distância. A primeira vez que nos encontramos foi presencialmente foi agora, né? Há poucos minutos e foi muito bom estar aqui e sentir que esse afeto é verdadeiro, real e recíproco. Né? Que bom. Bom, Paulo Pimon Berndt, né? Eu nasci numa família uma família de 5 filhos, eu sou o quarto, né? Uma das memórias mais gostosas que eu tenho de família são os almoços de domingo à tarde, sabe? Aqueles almoços que a gente meio que faz comida junto, senta na mesa, todo mundo sempre com mais algum convidado, aquela mesa cheia, aquela conversa, aquela risada e horas ali juntos. Então, eu sempre tive o desejo também, eu sou um daqueles que sempre teve o desejo de ser pai um dia. Isso seria um processo natural da minha vida, né? Tanto casar, ter uma relação consistente, duradoura com alguém, que eu pudesse construir uma família, sempre foi prioridade para mim, sempre foi uma coisa certa para mim, né? Porque então eu cresci numa família de 5 filhos, eu vim logo depois de um irmão que é 1 ano e pouco mais velho que eu. Porém, esse contexto também fez com que eu crescesse num ambiente que já tinha muita coisa acontecendo. Então eu fui aquele que cresci como o tímido, o pequenininho, o menor. Fui caçula durante 7 anos, aí veio a minha irmã mais nova. Era bastante protegido pela minha mãe também. Tinha uma relação afetiva muito forte com a minha mãe, que sempre me protegia também do meu irmão mais velho, ou não também. E cresci num ambiente onde uma ligação muito forte com a minha mãe. E meu pai, uma figura fisicamente presente, mas que desde os 30 anos lutava com a depressão, né? Então, eu tive pouca conexão assim com meu pai. Eu achava que meu pai não gostava muito de mim,
que preferia mais os livros e os estudos do que a minha presença, né? Então, eu cresci bastante apegado a esse ambiente mais feminino e mais materno, que me fez escolher a psicologia. Com 17 anos eu iniciei a faculdade de psicologia, né? Se a gente olhar por essa janela, dá para ver a minha universidade lá no fundo, a universidade que eu me formei. Então, durante o tempo de psicologia, imagina um ambiente bastante feminino também, o ambiente da psicologia, né? Onde eu aprendi a ser psicólogo, psicoterapeuta, né? E chegou no final da faculdade de psicologia, eu comecei a sentir o peso da falta de maturidade. E eu comecei a me dar conta porque eu estava completamente perdido, eu tinha um diploma na mão, tinha feito uma boa faculdade, tinha feito bons estágios, mas eu me sentia numa insegurança profunda de realmente iniciar a minha carreira profissional numa profissão tão de tamanha responsabilidade, né? E aí começaram os sintomas, digamos assim, da falta de maturidade. Eu tinha 22 para 23 anos. É claro que olhando assim agora, tu pensa, né? Um menino de 21, 22 anos, né? É natural que ele se sinta inseguro. Mas aquilo realmente me abalava muito, né? E até que eu conheci um professor que me disse, você precisa, para poder alcançar a maturidade, você precisa sair da casa dos seus pais. Mas aqui no Brasil a gente tem, me conta se lá em Portugal também é assim, mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura, pelo menos em classes mais médias, assim, até nas classes mais baixas também, economicamente, né? Uma cultura bastante, de uma família muito agregadora, assim, sabe? E protetora. Então, meus pais diziam, durante a minha adolescência, eles diziam assim, não precisa trabalhar, se foca nos estudos, porque é o estudo que vai garantir o seu futuro. Então, eu não tive muitas experiências assim fora da família. Então, eu era bastante imaturo e aí conheci um professor que me disse, se você não sair da casa dos seus pais, você vai viver perdido. E eu estava sentindo muito perdido na época. Eu estava pensando em entrar numa outra faculdade, eu gostava de academia na época, então eu pensava em fazer educação física, eu tocava em algumas bandas, daí eu pensei, não, é a música, meu caminho é a música e tal. Totalmente perdido, né? E aí, quando esse professor disse isso, foi quase como uma voz profética, assim, uma voz que tremeu inteiro por dentro e eu sabia que eu precisava sair. E aí eu fui morar na Austrália. Lá eu comecei a fazer todo tipo de trabalho, sabe? Que aqui eu não fazia porque eu tinha que focar nos estudos. Meus pais, seria meio que para minha família muito intelectual, se rebaixar muito eu ir, por exemplo, pegar um emprego no McDonald's. Mas lá na Austrália, como eu estava longe da minha família, eu fiz de tudo aí, cara. Trabalhei como pedreiro, como jardineiro, como limpando cozinha, entendeu? Lavando louça. E aí foram quase 3 anos onde eu construí uma maturidade, comecei o meu processo de maturidade. E lá, nessa busca que eu tinha, que eu estava muito intensa, eu me deparei com um livro e com algumas coisas que começaram a apontar para o vazio que existia dentro de mim, que era um vazio de pai. E como a figura paterna e a minha relação com meu pai, a importância da figura paterna e a minha relação com meu pai, do jeito que era, a depressão, essa ausência toda deixou um vazio muito grande. E aí, quando eu encontrei isso, cara, eu falo disso até hoje. Isso se transformou, de certa forma, na essência do meu trabalho, né? Porque depois, quando eu voltei para a psicologia, comecei a trabalhar, o foco sempre foram os homens. E para construir, ou para ajudar os homens a se desenvolver em todos os aspectos da vida, mas principalmente internamente,
o homem precisa encarar a sua relação com o seu pai, com tudo que ele representa, e é a partir daí que a gente se encontra enquanto homem. Então é isso que eu faço até hoje no meu trabalho, né? De certa forma, eu trabalho ensinando outras pessoas o caminho de descoberta que eu trilhei. Claro. Então o homem inteiro, né, que é minha principal paixão hoje, que é trabalhar e ajudar homens a se desenvolverem, uso a visão sistêmica, as constelações familiares hoje, mas o homem inteiro, do jeito que eu trabalho, é antes de eu conhecer as constelações familiares ainda. Já trabalhavas com homens? Eu já trabalhava com homens. O Robert Bly, o livro do João de Ferro, né, foi a minha bíblia até agora. Porém, deixa eu dar um spoiler aqui. A partir de julho agora, o homem inteiro vai ter um outro livro guia, que vai ser o livro que eu estou escrevendo, né? Boa. O livro que eu estou escrevendo, eu pego o João de Ferro e eu criei uma nova versão dele contextualizada, contextualizada no hoje, principalmente no homem brasileiro, né? Trazendo certos momentos da nossa história que nós vivemos aqui no Brasil, mas apontando para esse caminho. Que massa, porque fizeste tantas vezes o João de Ferro que foste começar a perceber isto, é mais usado aqui, há coisas que não faz tanto sentido, e assim para poderes usar ainda Porque o João de Ferro, o livro do Robert Bly, é um livro muito profundo, ele faz muitas conexões com a psicologia analítica de Jung, os arquétipos, a mitologia, e acaba sendo para o homem comum, para o homem leigo, acaba sendo muito difícil. Então, eu criei uma versão nova que seja mais acessível ao homem comum. Isso é ótimo. Falou. Estamos aqui a continuar e estava a receber toda a informação que tu estavas a dizer e estava a ir lá para trás. Por causa de também um bocadinho, não é? Nós vamos falando nas sessões, mas porque muitas das vezes há paralelismo. E eu nasci em Portugal, mas fui fabricado na Suíça. Os meus pais estavam na Suíça e a minha mãe veio-me ter a Portugal. Veio-me ter, parece que eu estou em Portugal, mas não, agora estou no Brasil. E o meu pai continua a trabalhar na Suíça e teve sempre muito ligado ao trabalho. Então ele, um mês depois de eu nascer, veio e eu voltei 6 meses depois para a Suíça. Então cresci na Suíça. E sou filho único e é muito interessante porque a minha mãe teve sempre uma apetência depressiva e o meu pai sempre esteve muito ausente. E eu estava a ouvir-te, eu lembro de memórias com o meu pai. Uma das memórias que eu tenho, ele trabalhava em oficinas e uma vez numa oficina dele caiu-me um macaco, aqueles elevadores de levantar, caiu-me em cima de uma perna. É uma das memórias que eu tenho com ele. E voltar lá atrás e ver essa ausência, não é essa ausência, era o prover, ele estar a trabalhar, mas aquilo queria, agora mesmo a esta distância, mesmo quando eu olho para ser pai, comecei a olhar diferente para o meu pai, não é? Né? Do valor que aquilo também era difícil, não é? Eu ter que estar a trabalhar lege a lege. Ele trabalhava, eu via o meu pai a sair de um trabalho, da janela, e ir a casa só comer qualquer coisa e ir para outra zona a trabalhar. E eu sabia que ele estava a fazer o melhor para mim, mas só recentemente é que eu comecei a olhar para a força. Não quer dizer que não tenha o vazio da ausência dele, não é? E o que eu te queria perguntar, não é? Fazendo este trabalho agora que eu faço com os pais, da importância de nós olharmos para a força que os nossos pais têm, com a história toda que eles têm, porque quando nos tornamos pais, não é? O que eu senti quando tornei pai é que toda essa história e tudo o que vem de trás, se nós estivermos a fazer um trabalho em nós,
aquilo vem tudo e aquilo vem nos fazer olhar para os nossos filhos de uma forma diferente. Eu acho que a vida nos convida a olhar para os nossos pais de forma diferente, porque os nossos filhos merecem isso. E gostava de te ouvir, não sei em que momento, não é? E falares um bocadinho deste teu trabalho com os homens, do homem inteiro que eu fiz, e que eu me lembrei de um exercício que tu disseste, que era para olhar para os homens da nossa vida e cada coisa que esses homens que eu olhei, nós também tínhamos essas características. E o meu pai não foi logo na altura ao primeiro da lista. E agora, quando eu às vezes vou rever e olho, tenho posto o meu pai como referência. Claro que tem tudo de outros homens, mas não é, as células vêm dele. E acho que é... Gostava que falasses um bocadinho disso, dessa forma, quando tornaste pai, não é? Porque o teu filho mais velho também é homem, eu tive uma menina, mas, por exemplo, comigo foi só quando a minha filha nasceu é que eu comecei a olhar para o meu lado mais de homem. Esta coisa de protetor, de estar num lugar mais de homem. Eu gostava de ouvir essa lugar mais masculino. Masculino, era isso que eu queria dizer. É mesmo isso. Algumas pessoas confundem quando a gente falar de homem e falar do masculino. O masculino é algo que existe dentro do homem, também dentro da mulher, né? Mas uma das coisas que o meu trabalho tem por objetivo é despertar justamente os homens para desenvolver o seu masculino. Às vezes acontece de forma espontânea, assim como aconteceu contigo, à medida que você se tornou pai. E aí você buscou isso, né? Então, para outros homens, tem muitos homens que me procuram, por exemplo, após um divórcio, sabe? E aí percebem que o que levou, dentre outras coisas, mas o que levou ao fracasso do relacionamento amoroso foi a falta de posicionamento dele, a firmeza, que ele estava sempre evitando o confronto com a mulher, e aí ele acabou se sujeitando a muita coisa, se perdeu nesse caminho, né? Ou agressivo demais, né? Que é uma característica também de quem não tem um masculino saudável dentro de si. Mas deixa eu falar sobre a questão com meu filho. Então, eu lembro muito bem até hoje quando despertou aquele desejo, chegou a hora de ter filhos, né? E aí primeiro veio o menino, e é uma realização muito grande mesmo. E, cara, eu tive momentos assim incríveis. Eu lembro logo depois que ele nasceu, e um dos meus valores, digamos assim, como pai, era eu sempre quis ser um pai presente, né? Meu pai foi um pai presente. Ele levava a gente para acampar, apesar de ele não estar emocionalmente presente, mas ele estava, né? Então, eu queria estar presente na minha vida, na vida do meu filho. Quando ele nasceu, foi a coisa mais incrível do mundo, assim, né? Foi a coisa mais incrível, eu me sentia muito conectado com ele. Tanto que eu lembro de uma cena, ele nasceu numa quinta-feira, aí foi aquela intensidade toda, né? Sexta, sábado, domingo, e aí veio segunda-feira, a hora de ir trabalhar. Cara, eu não sei como foi pra ti, mas foi muito difícil sair do lado dele. Até hoje me emociono de falar. Eu lembro que eu estava dirigindo pro trabalho e eu liguei pro meu pai. Eu disse, pai, como que tu sai de casa? Deixa aquela criaturinha lá que tu ama de um jeito que tu nunca pensou amar qualquer coisa na sua vida. E aí, ir pro trabalho naquele dia foi como se eu tivesse Cara, foi uma dor gigante, eu te falo. Eu sabia que eu tinha que ir, mas o meu coração dizia, fica, eu queria ficar do lado do meu filho. Como se fosse uma traição interna. Era uma coisa tão fantástica, apesar de ser, eu costumo dizer, a criança nasce é um pedacinho de carne que não serve para nada, inútil, né? É que abraça tudo, no bom sentido. Não sabe falar, só sabe berrar, a gente não dá o direito e tal.
Mas, cara, como que pode a gente ter uma conexão tão forte, né? E aí, de certa forma, isso é uma coisa que ninguém vê, né, cara, do pai. Pois não. Ninguém olha para essa dor. E os homens não... Os homens... Eu não sou um homem ET, cara. Eu acredito que todo homem enfrenta essa dor, sabe? De ter que sair de perto do seu filho para ir trabalhar, entendeu, cara? Cara, foi uma dor incrível. Eu liguei pro meu pai chorando, chorei todo o caminho pro trabalho, entendeu? Porque eu não queria sair de perto. E pode até achar que, mas esse não é o instinto masculino, né? O instinto masculino é sair e, né, prover e tal. Mas, cara, a gente ignora essa dor que o pai sente, cara. Eu acredito que em algum nível todo pai sente essa dor. Eu sei que meu filho nunca vai... Ele só vai descobrir isso quando ele for pai. Claro. Ele só vai descobrir isso quando ele for pai. Isso, cara, fez eu me conectar de uma maneira ainda mais profunda com meu pai, sabe? Porque eu me conectei com essa dor de não poder ficar do lado do meu filho. E por mais que se fale de mudança de papéis e tal, né? Disso, daquilo, cara, a proximidade que a mãe tem, né? O direito que a mãe tem de ficar ao lado da criança e que a gente não tem, cara. A gente não tem esse direito. E é uma dor, cara, é uma dor. Aí meu filho foi crescendo, eu participei, assim, intensamente dos 3 primeiros anos dele. Eu trabalhava pouco. Sei lá, eu acho que do que eu trabalho hoje, eu trabalhava uns 30% do que eu trabalho hoje. Eu tinha uma vida bem mais simples da que eu tenho hoje, eu não tinha decolado profissionalmente ainda também, então eu participei bem intensamente dos primeiros 3 anos do meu filho, assim. Foi depois, quando ele tinha 4, 5 anos, é que eu comecei a realmente me dedicar à minha carreira profissional, comecei a crescer profissionalmente, e isso exige bastante de nós, né? Mas esse momento foi marcante. Outro momento marcante, eu não sei se era bem isso que tu tinha me perguntado, mas eu vou contar. Era o que é necessário ouvir. Porque... Outra história, foi outro momento marcante com meu filho também. Eu lembro, ele tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Hoje, na gravação desse podcast, ele tem 13 agora, né? Ele tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu estava sentado, assim, a gente tinha feito alguma coisa junto, a gente estava sentado na rua, tomando um refrigerante, alguma coisa assim. E ele virou para mim: papai, você gosta muito do seu trabalho? Eu disse: filho, eu gosto muito. Não, ele disse: você gosta de ser psicólogo? Ele perguntou. No momento eu não percebi a profundidade dessa pergunta. Só depois que eu fui me dar conta. Mas eu virei para ele e disse: filho, eu gosto muito de ser psicólogo. Aí ele fez assim: Então, naquela hora, eu sei que eu deixei uma marca e uma ferida no meu filho. Porque a gente não se dá conta. É ser um pai comum, real, né? É ser real. Ser inteiro, não é? É ser inteiro, é aceitar e estar em paz com as feridas que você causa no seu filho, né? Porque o que eu não percebi no momento, mas que eu fui muito verdadeiro com meu filho, é que ele estava me perguntando se eu gostava mais do trabalho do que dele. Porque eu passava tantas horas assim trabalhando. Eu deveria gostar mais do trabalho do que dele, entendeu? E aí eu percebi que eu tô deixando uma ferida no coração do meu filho muito parecida com a ferida que meu pai deixou no meu coração. Inevitavelmente. Isso é algo que ele vai ter que lidar, sabe? E é algo que, por mais que eu me esforce e me dedique para ser o melhor pai que eu posso ser, eu tenho que aceitar essas feridas que eu vou deixar, né? Então,
Eu digo muito isto e gosto de estar muito atento e como tu falaste, só me dá mais vontade de falar do tema pai, porque nós homens, não é? Há cada vez mais o poder expressar aquilo que nós sentimos, não é? Mas interiormente ainda é difícil para nós, na nossa raiz, poder transmitir isso. E nós podemos, nós não somos as mães, não é? E eu vou um bocadinho lá atrás, que estavas por causa do momento raiz, que era das famílias, daquele vazio de sair de casa. Em Portugal também acontece cada vez mais, as pessoas estão a sair mais tarde de casa. Numa razão até mais financeira. Porque depois vão para a faculdade, mas depois a questão financeira e de começar e começam a ficar muito. E então perceber esta importância para nós ganharmos estrutura com as dificuldades é cada vez mais tardia, não é? E depois toda esta construção, não é? Dos pais, com a nossa vida estarmos próximos, tornamos de pais e ninguém nos prepara para isto. Ninguém nos diz do impacto que é nós percebermos que está aqui alguém, não é? E nós estamos aqui a conversar. Eu também tenho essa noção com a minha filha, que é, por mais trabalho que eu faça, tu és psicólogo, constelador, eu vou causar traumas. Isso. Ainda agora estes dias estava com a minha filha e estava-me a dar conta em palavras que eu estava a dizer, que eu gosto de dizer, quando ela faz uma coisa, estava-lhe a dizer, mas tu estás a brincar comigo? Eu assim, calma. Eu gosto da palavra brincar, então tenho que desconstruir o estar sempre a dizer uma palavra mas é bonito quando nós olhamos para momentos com os nossos filhos. É marcante. Há momentos que nos marcam. Eu por acaso, estava numa fase de transição de carreira quando nasceu a minha filha. E tinha-me despedido de um emprego. Eu estava a trabalhar em França e prestava serviço a uma empresa. Assim, vou-me despedir para começar a trabalhar para esta empresa. Entretanto, entrou Covid, entrou a Vânia a ficar grávida da Noa e eu caí num vazio. Que foi, e agora, o que é que eu sou? Primeiro, o que é que eu sou como homem, como pai, como amigo? Porque depois de estes lugares todos, né, que a mulher tem, mas nós também, não é? Porque nós vemos como gerações de prover, de estar. E eu, por acaso, com isto tudo, a minha mudança, eu posso dizer que eu decidi e geri e tive ali um ano muito próximo, em que era trabalhar a partir de casa, com o Covid, e assim consegui gerir. Mas mesmo assim, eu estava-te a ouvir, um ano depois, quando eu precisei de sair, não é que ela ainda estava, eu tive esse sentimento que é, mesmo com um ano, eu tenho vontade de estar. Eu tenho vontade de estar mais presente, mais próximo. Ainda não tinha muito bem isto de inteiro, o que é, mas a minha vontade era de estar presente com ela. E eu vou-te perguntar, eu não sei se tu tiveste oportunidade cá de assistir ao parto. Eu estava lá, sim, estava junto. E como é que foi para ti o parto? Eu sei que é andar para trás, tens que andar 13 anos para trás. Não, mas eu tenho as imagens muito vívidas, né? Como se fosse ontem, né? O nascimento. Meus 2 filhos tiveram que nascer de cesárea, né? Tava muito difícil, não tinha dilatação suficiente e no final das contas foi certa a decisão, tanto que quando a obstetra, né, abriu, viu que ele estava enrolado no pescoço com o cordão umbilical. Então, se a gente adiasse ainda mais, ela disse para nós que poderia... Mas no Brasil a gente tem um problema sério, que eu não sei se Portugal é assim também. Não é tanto com cesárea? Aqui é cesárea demais, né? É uma cultura assim que... Assim, as pessoas acham estranho quando alguém tem parto natural. Eu sei que Portugal é diferente, mas aqui é muito assim. A gente tinha o desejo de ter um parto natural,
mas passou muitas horas de trabalho de parto e não tinha dilatação e aí tomamos essa decisão, não é? Mas eu lembro muito bem, eu estava junto, eu lembro quando eu lembro quando meu filho saiu assim, né, da barriga dela, eu lembro. Eu tô falando muito do meu filho porque eu tenho dois, né? Eu tenho o Theo e a Nina. Mas podes falar do teu filho. Eu acabei por falar do teu menino, mas podes falar também. Podes falar dos dois partos se tiveste nos dois, porque é uma. É que o primeiro é tão significativo, né? Deixa uma marca tão grande, porque. É isso. E aí eu lembro que eu gritei uma frase de uma música que eu gosto muito, de uma banda americana que chama Sweetfoot. E eles têm uma música que começa, que eu digo que é a música do Theo. De vez em quando eu ouço essa música, eu começo a chorar. E aí a primeira frase da música é Welcome to the planet. Welcome to existence. Everybody's here. Everybody's here. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Aí é uma música que me toca muito, me lembra. Então eu lembro que eu gritei assim na sala de Welcome to the planet! Que massa. E aí ele veio e tal, daí ele foi pro lugarzinho lá, né? Pra cuidar, dar uma limpadinha, depois voltou. Cara, eu me emociono de falar, foi realmente muito significativo. Aí depois a gente foi para o quarto de recuperação, foi muito bom. Já o nascimento da Nina foi um pouco diferente, porque a gente já estava um pouco mais, né, já tinha experiência do primeiro, então as coisas já não eram mais novidade. E aí teve um momento terrível, mas aí não foi no parto, foi logo depois. 5 dias depois nós estávamos em casa, e era Dia das Mães, inclusive. Estávamos arrumando todo mundo para ir para a casa da bisa deles, da bisavó, para um almoço de Dia das Mães. E aí a gente arrumou, coloquei ela no bebezinho de conforto, saí para pegar não sei o que. Quando eu voltei, ela tinha vomitado o leite e estava engasgada. Estava a ver o próprio leite. Putz, cara, foi um momento mais terrível da minha vida, assim. Ela não conseguia respirar. Eu tentei tudo que eu podia, não consegui. Aí eu coloquei no carro e saí correndo para... E aí ela ficou 5 dias na UTI depois disso, em observação. Então foi um momento muito traumático, assim, de sentir próximo da perda, da morte de um filho. Foi terrível, digamos assim. Nem imagino. Aí ela veio já menina, eu sempre disse que eu ia criar a Nina e o Theo nos primeiros anos sem qualquer diferença de gênero, né? Porque eu queria que eles se desenvolvessem, né? Eu apenas ia estar bem atento para responder aquilo que eles pediam do desenvolvimento deles, o que eles pediam. Só que com essa história, a Nina acabou sendo mais protegidazinha, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, ela tem uma personalidade super para fora, super independente. Ela, inclusive, às vezes, tem uma força mais independente do que o Theo, assim, sabe? Mas os dois são demais, assim, muito parecidos comigo. Déficit de atenção total. Vão para tudo quanto é lado. Ao mesmo tempo, tem suas dificuldades na escola. São crianças bem comuns, assim. Não são nenhum ser fantástico. São crianças bem comuns, com problema na escola, né? O Theo agora está ficando adolescente, está se fechando também, está sendo difícil alcançar. Pois é, ter conversas mais profundas é mais difícil e tal. Então, meus filhos não são nada fantásticos, são bem comuns. Mas eu acho que isso é poder estar na vida de forma natural, não é? Porque às vezes nós
eu senti isso às vezes, de querer ser, eu vou dizer isto, que eu senti isso durante algum tempo, querer ser um pai perfeito. E depois, o que é ser um pai perfeito? Ou o que é ser uma mãe perfeita? E eu senti que estava a ser muito exigente comigo. Eu ser muito exigente, não é? Às vezes há esse nível de exigência, acontece muito com as mães, não é? E aqui acontece muito, pelo que eu entendo, de serem mães solo. Também. E aí se exigem mais ainda. E há uma cobrança tão grande, não é? E eu senti, não é? Isto pode acontecer também com alguns homens que depois podem ouvir. Eu acho que é muito importante isto que tu falaste. Se calhar que eu vou voltar a reforçar, que é nós vamos fazer asneiras, para não dizer merda. Muitas. E então, eles precisam que nós façamos isso. Porque às vezes nós queremos transportar para eles uma perfeição que nós não temos, que é para eles terem. E é tal às vezes o peso que nem nós nos damos conta do que é que estamos a fazer para com eles, não é? E olhar lá para trás, olhar para aquele estado natural, não é? Estava a ouvir por causa da música. Quando a Noa nasceu, a minha mulher, tínhamos uma playlist mais zen. Tá. Só que eu meti lá no meio músicas do Rei Leão que eu adoro. Sim. E ela nasceu ao som do Hakuna Matata. E estavas a dizer da música, ele foi logo transportado para aí. E acho que são estes momentos, quando nós homens falamos, não é? Porque é o paternar, eu uso muito o paternar, o estar no nosso lugar, independentemente de como somos e fazendo o que fazemos, às vezes de forma automática, repetindo como os nossos pais fazem, não é? Aquilo como o Theo te chamou, o que é que tu gostas muito do teu trabalho, e tu disseste, não é? Porque ele, não é? Olhando esta distância, tinha que ser assim, não é? Com ele. E mesmo eu com a minha pequenota, não sei o que é que eu vou fazer daqui para a frente. E eu acho que é muito isso que eu gostava até que tu, se calhar, tocasses para... Uma coisa importante, retomando aquela cena, uma coisa importante, né? Nós homens, como a gente tem essa característica muito forte, assim, né? De dedicação ao trabalho, as mulheres cada vez mais também, né? Mas a gente recebe muito isso do nosso pai, avós e tal, né? Eu sempre digo para os homens, é muito importante que você procure um caminho profissional que faça sentido no seu coração, que faça sentido com o seu propósito de vida, que seja realmente significativo para a sociedade, que você consiga enxergar um propósito nisso e faça com paixão e dedicação, porque por mais que existe a armadilha também, porque eu gosto muito do que eu faço, de trabalhar muitas horas, né? Por exemplo, hoje eu deixei meus filhos na escola às 7 horas e eu não vou ver meus filhos. Eu vou chegar em casa e eles já estão dormindo. Acordei eles de manhã e tal, arrumei eles, levei eles para a escola, mas eu vou chegar em casa às 11 horas da noite, né? Então, tem essa armadilha, digamos assim, de fazer algo que você gosta muito, que você se dedica demais. Mas também tu tira o peso de estar... Muitos homens colocam o peso nos filhos. Isso aqui vai um alerta, sabe? De como pai, toma cuidado, você é muito... Assim, existe um peso muito grande quando você diz: eu trabalho tanto para sustentar vocês. E aí o filho, ele começa a crescer num ambiente muito confuso. Porque sou eu queria o meu pai perto. Todo filho quer o pai perto, o pai do lado. Tem esse desejo, mesmo que esteja escondido por diversas camadas de outras coisas. Claro. Por exemplo, a frustração da mãe com o pai, ou a ausência dele, a falta de conexão, existe um monte de coisa. Mas lá no fundo do coração, todo filho, porque nós somos o nosso pai. Né? Um menino, por exemplo, nasce para se tornar como o pai, um homem como o pai. Então, mesmo que ele vá desenvolver seu próprio caminho também, né? Mas se eu coloco esse peso na vida dos meus filhos, eu trabalho tanto para sustentar essa casa, para sustentar você,
Olha a confusão que o filho fica, porque ele queria o pai perto, ele não queria o pai trabalhando. Ele queria o pai perto. E aí o pai vai trabalhar, fazer algo que ele não gosta, que estressa ele, que cansa ele, que deixa ele mal-humorado, que deixa o pai triste, zangado, com raiva e tal, e totalmente ausente por minha causa. Isso que fica extremamente confuso para o filho. Ele fica baralhado com ele, é claro. Totalmente. Eu sou a causa da ausência do meu pai. Mas o que eu queria de verdade era o meu pai próximo. Aí você fica pensando, não, esse negócio do pai próximo é... Né? Mas pensa comigo, cara. A gente coloca essa função de provedor no homem, né? E a gente fala muito disso como se fosse realmente a função do homem, o prover. E eu acredito que o homem tem um impulso para fora, para realização muito grande. Isso é verdade. Não podemos ignorar. Agora, essa função de provedor do jeito que é hoje, do jeito que foi agora, na década de 50, na década de 20, né? A coisa que se construiu, principalmente com a Revolução Industrial, nesses 200 anos, não era assim a maior parte do tempo. Na verdade, durante a maior parte da história, os meninos e os seus pais viviam uma proximidade muito grande. Por exemplo, se era uma família agricultora, né? O filho, assim que ele estava andando, ele já ia para a roça com o pai. Aconteceu isso com os meus pais. Não é? Já estava muito próximo, muito junto do pai no trabalho. Ou tu vê, durante milhares e milhares de anos, qual era o ofício que o menino aprendia? O ofício do pai. O mesmo. Se o pai era ferreiro, ele era ferreiro. Se o pai era carpinteiro, ele era carpinteiro. Não é? Por isso que dizem que Jesus era carpinteiro, porque era cultura local. Se José era carpinteiro, ele provavelmente seria. Né? Então, essa proximidade de pais e filhos foi gigantesca. A história durante toda a história do ser humano, até a Revolução Industrial. Até a Revolução Industrial. Tem aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Todo mundo devia ler aquele livro. Porque ele fala, até na sociedade caçadora-coletora, né, que foi a maior parte da nossa história, sabe o que os estudos mostram? Que o homem, o pai, ficava em média fora caçando, em média 4 horas por dia. Então tu vê a proximidade que o pai tinha, o papel que ele tinha na educação dos filhos era intenso. A gente aceitar como normal, comum, e é assim mesmo que o pai fique fora 14 horas por dia trabalhando, né? 12 horas por dia trabalhando e a gente achar isso o máximo e tá tudo certo, porque o homem é o provedor, balela. Não é verdade. Não é verdade. As crianças e a nossa sociedade hoje, Gonçalo, vivem uma grande doença, uma grande ferida, que eu sou um desses e tu também, que está buscando uma cura para isso. E a doença surge dessa falta de pai. Né? Por isso que eu fico tão feliz de contribuir com o teu trabalho, porque é justamente despertar nos homens a importância que eles têm do convívio com seus filhos. É importante, é muito importante. E queria, assim também, jeito não de concluir, mas gostava que tu falasses, porque eu tenho insistido muito nessa força, mesmo quando tu tornas pai. Aconteceu comigo, eu comecei a procurar grupos de homens. Isso. E tu falas tanto nisso, e foi contigo que eu comecei a ter esse contacto, que é importante nós estarmos no meio de homens. E quando eu comecei a procurar, não é, onde eu encontrei grupos de homens, foi com o Homem Inteiro e que fiz com o Tiago Costa do Homem Paterno, que era grupos de futuros pais. Aquilo foi tão importante para mim, eu tenho começado agora a construir cada vez mais homens, mas ter estes encontros entre homens, eu acho que permite cruzarmos histórias, não é? Porque ao ouvir as histórias dos outros e com as nossas, nós começamos a curar esta nossa ferida que nós temos com
com o nosso pai, porque esta nossa forma e eu te falei da palavra prover, é uma coisa que que tem carga, que vem de gerações em gerações, e nós estamos a procurar desconstruir um bocadinho nisto, que é da forma de nós estarmos com os nossos filhos, desta forma inteira, presente, temos o trabalho, mas conseguir transmitir que é, como tu estavas a dizer, a minha mudança de carreira teve a ver com o nascimento da minha filha. Eu olhei e disse assim, eu não posso estar a querer transmitir valores e estar a trabalhar numa coisa em que eu não sou feliz. Como é que eu consigo passar? Ok, eu posso trabalhar muito, mas eu posso lhe dizer, eu estou a trabalhar numa coisa que eu gosto, filha. Mas uma frase que eu ouvi recente de um player daqui do Brasil, que foi: o que eu gosto mais de ser é teu pai. Gosto de fazer muitas coisas, mas de ser é teu pai. E ela olha e foi bonito. Antes de vir para aqui, disse que ia estar contigo. Ela tem 3 anos, mas eu digo-lhe tudo e explico como se ela fosse uma adulta. Olha, eu vou estar com o Paulo, queres-me dar um abraço? E ela, não. E foi, e eu fiquei um bocadinho quieto só, e ela, está bem, filha, pronto, espera aí. E ela foi e deu-me um abraço. Pá, é sentir que o que nós estamos a fazer, independentemente de tudo aquilo que estavas, é o poder estar, mas gostava que tu falasses um bocadinho disso. E se calhar em jeito de conclusão do que é que tu podes dizer a um futuro pai. Eu acho que queria muito trazer isso, que é, com a tua experiência, na tua visão, o que é que tu podes dizer a alguém que se vai tornar pai agora, que possa, cada um com a sua história, mas que pudesse olhar, diálogo, e acho que isso era uma mensagem importante para os homens. Uma das questões que eu digo é o seguinte: quando você tem que procurar um caminho profissional que faça tanto sentido no seu coração, que quando você chega em casa do trabalho, você não esteja esgotado. Porque você precisa chegar do trabalho com energia para um próximo turno com seus filhos. Eles precisam de você. Parece que os homens da geração anterior passaram para nós e todo esse movimento, sabe? Que vem desde a década de 60, 70, parece que vendeu a verdade ou a ideia para nós de que o pai é um ser dispensável. O que nós vemos que já tem surgido muitos estudos que mostram a importância do pai. Durante a maior parte das pesquisas científicas, até recentemente, focavam apenas na relação com a mãe. Né? É mais recente que tem surgido isso, as pesquisas da importância da presença do pai. Então, a sua presença, mesmo que você se sinta um pouco desconfortável, não sabendo muito bem, saiba que você é tão importante na vida dos seus filhos quanto da sua mulher. E se a gente fosse falar em termos gerais, é verdade que a mãe é mais importante na primeira parte da infância, digamos assim, 6, 7 anos, até a mãe vai ser o ser mais importante, e fique em paz com isso. Fique em paz com isso, mas não largue a educação dos seus filhos para sua mulher. Né? Se você é o provedor, ótimo, seja o provedor, mas não ache que a sua função quanto homem é prover. A sua função como pai é de estar presente. O pai é responsável por impor os limites. O pai é responsável por brincar de lutinha, ensinar os filhos a lidar com a sua agressividade. É na brincadeira de lutinha que a gente ensina os nossos filhos os limites do que machuca, do que não machuca, até onde ir, até onde não ir. É função paterna isso. Você não pode delegar a educação dos seus filhos para a mãe deles. Por mais maravilhosa que seja aquela mulher, os seus filhos precisam de você. Os seus filhos precisam de você. E talvez você tenha crescido
num ambiente onde só tinha sua mãe e você acha que seu pai foi desnecessário. Ou talvez nós temos ouvido isso da cultura ao nosso redor, que o homem é um ser desnecessário. Afinal de contas, a mulher pode ir até em um banco de esperma e ser mãe. Né? É verdade. É essa mensagem que a gente está sendo É fácil. que a gente recebe. E que a nossa única função, até isso está sendo colocado em jogo, a nossa única função seria o prover. Mas isso é um engano total, né? Os seus filhos precisam de você para aprender a lidar com os limites, para aprender a lidar com a autoridade, para aprender a ter uma boa relação com as leis do seu país, da sua comunidade. Né? Por exemplo, a gente sabe que 90% da população carcerária é feita de homens que foram criados apenas pela mãe ou pela avó, sem a figura paterna ao lado. Porque por melhor trabalho que a mãe e que a figura materna faça, existe um nível de autoridade que a criança não aprende a respeitar se ela não tiver a presença do pai. Então, muito maior a chance do filho se tornar um criminoso. É culpa da mãe? Não, é culpa da ausência do pai. E está cada vez mais a estudar-se isso, e ainda bem. Exato. Por isso que é tão importante esse trabalho que a gente faz, né, de estimular esses homens. Então, a mensagem é essa. Não subestime a importância que você tem na vida dos seus filhos. Eles vão precisar de você, principalmente ali no momento da entrada da adolescência, né? Entrada da adolescência, final da infância, entrada da adolescência, onde eles mais precisam de você, como pai, né? Mas se você não tiver cultivado isso na primeira vai querer cultivar isso quando seu filho tiver 12, 13 anos? Não vai acontecer. Seu filho vai se fechar completamente para você se você não esteve lá próximo quando ele tinha 2, 3, 4, 5 anos. A autoridade se constrói com presença. Seja lá da presença que for. Não com castigo e punição. É isso. A autoridade se constrói com presença. Eu acho que é isso que eu diria. Mas se deixar eu falar esse tema de homens e paternidade, a gente fica conversando aqui Ficamos por horas. Aqui o resto da noite. E ficaria, Paulo, mas muito obrigado por esta conversa assim genuína e do coração, porque eu acho que é muito bonito quando acontece isto entre homens, quando nós falamos dos nossos filhos. Nota-se que vem da alma, vê-se que estamos ali, que tu estiveste ali e fizeste o que sabias, mas estavas ali e foste da forma como tinhas que ser e como ele precisava. E para mim é bom olhar para pessoas, para pais que têm filhos com mais anos, e eu estou a aprender sempre. Estou sempre a olhar para isso com esse olhar porque uma história como tu contaste, muitos homens se vão identificar com a tua história. E eu acho que isso é o ouro de tudo isto, de nós, entre homens, podermos falar sobre isto de forma aberta e estar estarmos como homens, com as dores, com os traumas que nós temos, e que as mulheres também permitam que o pai esteja nessa possibilidade, estejam da forma, vou dizer outra vez, inteira, que eu gosto tanto dessa palavra, de forma inteira, a trocar as fraldas ao contrário, pôr a camisola ao contrário, como eu já fiz uma série de vezes. A minha mulher olhava para mim, então Gonçalo, fica-lhe tão bem. Ela estava, e disseste há bocadinho uma coisa, e há uma frase que eu gosto de dizer por causa dos limites, que é que a mãe não quer que o filho se aleije e o pai não quer que o filho morra. E eu acho que é muito esta a nossa função, é muito mais do que isto. Mas que seja num limite, seja preparar isto e permitir isto aos nossos filhos. É para preparar eles para enfrentar o mundo e os perigos, né? E o pai faz isso expondo os filhos ao perigo, né? Nem que seja nos seus braços, como eu digo, a principal brincadeira que os filhos gostam com o pai é de lutinha disparado, não é? De lutinha na cama. Eu lembro quando eu brincava muito de lutinha com meu filho na cama e a minha filha vinha junto. E aí rolava de um lado para cá, daqui a pouco ela estava chorando e tal, chorando porque bateu não sei aonde e tal. E a gente vai se ajustando.
Claro. Vai se ajustando, se ajustando. E aí eles vão tendo intimidade com o pai, intimidade com o corpo do pai, sabe? Sentir a vibração dos músculos, da força masculina do pai e aprender a não temer essa força, mas desenvolver, ver o pai fazendo algo significativo com a sua vida, com o seu propósito, impactando a vida de outras pessoas, eles vão seguir esse caminho também. Eles sentem isso. Pô, não é importante o que você fala para o seu filho. O importante é o exemplo que você dá. Meu pai disse isso para mim. Filho, os nossos filhos não nos ouvem. Nenhuma criança ouve o pai. Mas eles vão ver sempre o seu exemplo. E vão segui-lo. Então, se a gente se preocupar em ser mais exemplo do que sermão, né, do que pastor, digamos assim, então, o padre, sei lá, a gente vai fazer um bom trabalho. Paulo, muito obrigado. Foi especial poder estar a chegar aqui ao Brasil hoje, estar contigo hoje e neste lugar especial que tu construíste, e parabéns pelo teu trabalho com os homens, e eu sou um desses que agradeço muito teres feito parte do meu caminho e continuar a fazer. E foi um gosto ter-te aqui nas conversas, no podcast de Homem a Pai, que muitos homens possam ouvir esta conversa e te acompanhar. Eu depois ponho toda a informação também do Paulo Timon, do Instituto. Quem sabe o próximo nós gravamos lá em Portugal. Quem sabe? Olha que eu já pensei nisso. Espero bem que sim, que nos possamos encontrar lá. Está bem? Obrigado a todos e teremos próximas conversas do Homem a Pai. Um abraço.